Olá, bem-vindos à área exclusiva de membros. No site Modelo de Trabalho Acadêmico, você vai ter acesso a essa página, né? Onde você vai estar podendo baixar o modelo que foi solicitado, no caso, aquele que você está necessitando, né? Que gerou seu acesso. Você pode escolher dentre os 5 modelos que são utilizados no Brasil. E nessa mesma página você vai ver como montar seu trabalho, que é este vídeo que estamos falando agora. Você pode entrar em contato conosco, né, por e-mail ou online também através do nosso chat, ok? E lembrando a primeira revisão, caso você tenha comprado só o trabalho, né, a primeira revisão da ABNT é totalmente gratuita e nós fazemos isso para você com todo amor e carinho, ok? Então vamos lá. Vamos baixar aqui. Primeiro vamos ver, eu coloquei aqui para poder apresentar como utilizar o nosso arquivo, né? Como poder utilizar ele. Então eu coloquei Educação no Brasil PDF, né? Um artigo em PDF para a gente poder copiar e colar somente. Vamos ver aqui. Pronto. Então temos aqui um título, um modelo aqui, né? De um artigo. Então vamos estar transpassando essas informações para o nosso trabalho, ok? Para que você possa entender melhor, eu vou estar baixando aqui o modelo de trabalho padrão, né? Trabalho simples, com capa, folha de rosto. É só clicar, ele vai baixar e você vai poder abrir, ok? As únicas observações que temos é a seguinte: habilitar aqui a edição. Nosso arquivo ele só funciona nos modelos instalados do Word, ok? Ele não funciona no modelo online do Word, ok? Então vamos lá, ele vai abrir, ele já vai estar todo com os textos na forma que tem que ser impresso, ok? Você não precisa mexer em imagens, mexer em nada, apenas alterar os dados. No caso, você vai colocar o nome da sua faculdade aqui, tá? Não precisa nem só digitar direto. No caso, sem se preocupar em colocar maiúsculo ou minúsculo, né? Ele vai alterar aqui o nome já maiúsculo para você, ok? Você vai colocar o seu nome aqui, né? O título do trabalho aqui. Nessa hora de colocar o título do trabalho, caso você já tenha ele pronto, eu vou estar mostrando como fazer aqui. Digamos que o título seja esse. Você vai copiá-lo, ok? Copiar e vai colar aqui. Como é que você vai fazer isso para não ter problema com o padronizador? Você vai dar um Enter e colar o título, ok? Você vai selecionar o título aqui e clicar nessa ferramenta, que é o pincel de formatação. Clicou uma vez, você vai passar em cima do texto que você colou, ok? Ele vai puxar esse mesmo padrão do texto, ok? Você vai deletar o título e ele vai ficar certinho aqui em cima. Subtítulo, caso tenha, caso não tenha, você vai excluir, ok? A cidade que você mora, no caso, eu coloco o nome da cidade, né? Não precisa colocar, não precisa colocar estado, né, ou país, não. Somente colocar o nome da cidade, ok? E colocar o ano de realização do trabalho, no caso 2018. Para ficar mais fácil, você seleciona, copia, vai na outra página, cola, ok? E colando, pronto, fica certinho. O título do trabalho é a mesma coisa, você seleciona, copia, seleciona do outro lado e cola, ok? Nome da faculdade você não precisa colocar do outro lado, agora o nome dos alunos você tem que colocar. Após alterado o nome, seleciona a mesma coisa. Seleciona aqui, né? Cola, o Ctrl V, né? Ctrl C, Ctrl V. Aqui você vai somente apagar o que tem aqui, trabalho de, no caso, pedagogia. Você pode colocar aqui o trabalho que foi solicitado para você, ok? A universidade, o nome da instituição, você vai alterar esse nome aqui. Na disciplina de, aí vai colocar, né, educação, processo pedagógico, etc. O nome do teu professor orientador e só. Passamos para a próxima página. O sumário você não vai ter que mexer em nada, ok? Ele é automatizado e inteligente. Você vai saber por que daqui a pouquinho. Vamos preparar aqui. Vou apresentar logo ele agora, tá? Como é que funciona o sumário? Vamos dizer que nós temos aqui, vamos montar uma estrutura primeiro. Eu vou apagar tudo que tem aqui nesse trabalho, tá? Para a gente fazer tudo certinho aqui do zero. Perfeito. Vou dar um Enter aqui e vou preparar agora de acordo com esse título do trabalho que temos aqui. No caso, introdução, né? Tá lá. Contexto histórico, vou colar também lá.
Vem colo o contexto histórico, dou um Enter. O outro tópico que tem aqui, deixa eu ver. Tem um tópico aqui em cima. O conflito entre diferentes posturas de ensino. Copio também ele, colo aqui, dou um Enter. Veio mais abaixo a teoria da complexidade. Copio, Ctrl C e colo aqui também. Dou mais um Enter. Conclusão e bibliografia, né? Conclusão. Dou um Enter e bibliografia, que no nosso caso vai ser as referências, tá? Vou colocar referências. Perfeito. É só clicar com o botão direito no sumário, atualizar campo, ele vai atualizar. No caso só temos uma página, né? No caso a página 3, com a introdução. Então vamos preparar todos esses arquivos aqui. Para título, nós temos título primário, secundário, terciário, quaternário e quinquenário. O primeiro, ele é maiúsculo no trabalho simples, né? E ele negrito, ele vai pegar numa página inteira, ou seja, ele vai iniciar numa página. O título secundário, ele é maiúsculo também e continua como subitem do item 1.1, tá? Vou marcar aqui 1.0, então ele fica 1.1. Então vai ser assim, vou marcar ele como título secundário, ok? E o outro eu vou marcar com título terciário. No caso, o título terciário ele fica minúsculo, minúsculo e minúsculo, ok? Ele sempre vai ser minúsculo. A diferença é que o quinquenário vai ser itálico. Então ele vai marcar o terceiro como 1.1.1, minúsculo. E o quaternário, vou marcar também como, quaternário como 1.1.1 também, ele entra minúsculo, ok? Eu aconselho fazer tópicos curtos, tá? Não fazer um tópico tão explicativo, colocar a teoria da complexidade, por exemplo, só. E no caso, só colocar como exemplo, ok? Então tá aqui. E o item quinquenário, vamos dizer que... Deixa eu colocar isso aqui embaixo. A relação, no caso, vai ser o quinquenário, ok? Ctrl C, Ctrl X, que é para copiar direto, né? Ctrl V. E esse aqui eu vou colocar como quinquenário. Ele vai ficar itálico, ok? Itálico e dessa forma. Minúsculo também. Esse vai ser um título primário e as referências, ela não é um título primário. Ela é um título de pós, no caso, né? Um título pós, que nem o sumário aqui, tá vendo? Ele é o título de pré-textual. E a referência é um título de pós-textual. Eu clico aqui pós, ele vai ficar numa outra página, ok? Então vamos lá. Conclusão é um item, um título primário, então eu clico em título primário. Ela vai ficar em uma página inteira sozinha, ok? Então vamos lá. O 3, na página 3 temos introdução, contexto histórico, conflito, a teoria da complexidade e a relação, ok? Quando eu venho no sumário, eu clico em atualizar campo, eu tenho que atualizar o índice inteiro e dou OK. Ele vai localizar tudo que está certinho de acordo com a sua página. Na página 3 nós temos esses itens: introdução, contexto histórico, conflito, teoria e relação. Página 3, ok? E a conclusão, o item 2, na página 4. Então, conclusão na página 4 e as referências na página 5, ok? Eu aconselho sempre a você fazer primeiro a estrutura para depois começar a desenvolver seu texto. Caso você tenha que colar o texto já pronto, você vai fazer da seguinte forma: você vai excluir tudo, ok? Claro, né? Se você não tiver referência, não vai excluir a parte de referência, mas fica assim. Você vai pegar, eu vou copiar tudo aqui e nós vamos padronizar de acordo com esse trabalho aqui também, ok? Introdução para baixo. Selecionando tudo agora, até as referências. Copiar. E agora eu vou colar. Pronto. Ele vai ficar assim, né, sem formatação. Nesse caso aqui, como é um trabalho que veio direto da internet, eu aconselho você a pegar parte por parte. Eu vou fazer de novo pegando parte por parte para ficar mais fácil, porque assim ele vai demorar um pouquinho para você entender. Você vai pegar a introdução e copiar aqui. Como tem introdução lá, você vai pegar só essa parte aqui. Ctrl C
Ctrl V. Pronto, geralmente ele já cai padronizado, tá vendo? Mas vamos lá, entendendo o padronizador. Nós temos o padrão normal de texto, o padrão de resumo, que é para quando você fizer um resumo, né, no caso de artigo, monografia, TCC, paper. Então ele vai entrar nesse formato de resumo. Ele tem um parágrafo, que é esse que ele já vem com a tabulação correta, tudo certinho, ok? E a citação longa, que é aquela citação direta com mais de 3 linhas de um livro ou um autor, ok? Então clicou aqui, ele vai ficar no formato já de citação longa. No caso ele é um parágrafo, vou clicar em parágrafo. Então vem aqui contexto histórico agora. Vou colocar como desenvolvimento, né? Dá um Enter, colocar desenvolvimento. Eu vou deixar tudo maiúsculo para ficar melhor. Desenvolvimento. E título primário. Ele vai assumir uma outra página, eu dou um Enter, ok? Não precisa dar tabulação nem nada, tá, gente? É só dar um Enter e pronto. Não precisa dar 2 Enters, como algumas pessoas geralmente fazem, ok? Então eu vou copiar isso aqui, contexto histórico, até ali. Ctrl V, contexto histórico, dou um Enter, ele vai ser o nosso item 2.1. Então, basta selecionar o título, o texto, ou somente deixar o cursor, né, piscando na frente do texto, ou no final, ou no meio, tanto faz. Ele vai entender que essa parte aqui, ela faz parte de um tópico, ok? Vamos lá, título secundário. Então, o título 2.1 não pode ter nenhum espaço entre eles, ele já vai dar a tabulação correta, ou seja, se eu apertar para a direita uma vez, ele tem que ir direto para o tópico, ok? Não precisa você dar um Enter para criar espaços, tá bom? Ele é automático. Então, vamos voltar lá. Isso. Pronto. Ok? Depois do título também não precisa dar Enter, ele vai fazer tudo sozinho, então não tem, geralmente não, a observação que eu deixo é não deixe nenhum espaço entre um texto e outro, ok? Não existe um espaço. Ele faz tudo automatizado a partir do momento que você faz da forma correta. Segundo Xavier, no caso é uma citação longa, né? Eu vou copiar agora aqui a citação dele, ó, D até o finalzinho aqui, copiar e vou colar. Dou um Enter, ok? E Ctrl V. Ele vai colar. Como é uma citação longa, ele entrou como um parágrafo, né? Eu vou colocar como citação longa. Então, venho aqui em citação longa e pronto. Ele vai fazer padronizado para mim. Não precisa fazer mais nada, ok? Tá aqui, ó. Coloca no final o cursor, aperta uma vez para a direita, ele tem que ir direto para o texto de baixo, ok? Aqui da mesma forma, eu dou um Enter, ele vai para baixo e eu vou começar de novo agora copiando os dados aqui. Então, copio essa parte aqui, Ctrl C, Ctrl V, dou um Enter, Ctrl C aqui, Ctrl V, dou um Enter, copiar essa citação longa, Ctrl C, Ctrl V. Nessa citação longa que começa aqui a economia, eu venho aqui a economia, ó, seleciono tudo e coloco, né, em citação longa, ok? Que é uma citação longa, então fica assim. Dou um Enter, copiar esses dois aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui à frente, até aqui. Então eu tenho que lembrar que aqui, após aprender as oligarquias, eu tenho que ter um Enter também que trata-se de um outro parágrafo, né? Então vem aqui, bem aqui, deleta esse espaço e dou um Enter. Ele vai ficar certinho dentro da BNT, ok? E fica dessa forma. Bem, notem que ele já está ficando todo padronizado, né? Para não alongar muito, eu vou colocar algumas coisas que podem acontecer. No caso, vamos dizer que você pegue um título ou um texto, alguma coisa do tipo, que esteja fora do padrão. Vou copiar esse texto que está aqui, né? Vou copiar aqui, Ctrl C e vou colar lá. A partir do momento que eu colo aqui, ele pode assumir um outro formato, né? No caso da internet. Então, tem que fazer o seguinte. Eu tenho que selecionar o texto que está padronizado acima, clicar no pincel de formatação e selecionar tudo que está abaixo, ok? Ele vai deixar do padrão que está aqui em cima. Caso ele não fique, apenas verificar se está Arial 12, ok? Então, se não tiver, tem que estar somente colocar assim, Arial e tamanho 12, ok? Eu vou excluir isso aqui. Vamos dizer que isso aqui veio da internet, é uma citação longa, por exemplo, né? Eu tenho que
deixar de forma estruturada, de acordo com a citação longa, que é que eu peguei da internet. Vamos colocar como exemplo apenas. Vou apagar essa parte que tem um link aqui. E pronto, aqui eu vou deixar como citação longa, eu posso deixar do formato que eu quero, né? Suplemento, citação longa. Pronto, ficou como citação longa. Tirar esse espaço aqui, colocar um ponto seguido e pronto, ficou assim. Sumário, né? O sumário ele é inteligente também. No caso, eu vou abrir de novo aqui o mesmo trabalho. Eu venho aqui para a parte final. No caso, são as referências, né? Perdão, falei sumário, né? São referências, aquela bibliografia que é referência. Como é que nós vamos fazer aqui? Dou Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui referências. Perfeito, ele é um título de pós, tá? Eu clico em título de pós, ele vem para cá. E agora eu vou preparar esse nosso título aqui. Aqui é um trabalho, né? Acho que vou copiar devagarzinho um por um para ficar mais fácil para você poder entender. Dou um Enter aqui e venho para cá. O primeiro está aqui. Ctrl C, Ctrl V. Nesse momento eu vou selecionar o texto e vou colocar referência, tá? Clicar em referência, ele vai padronizar de acordo com referência. O nome do livro eu vou colocar em negrito, ok? Ele sempre fica em negrito, o restante não. E dou um Enter e vou preparar o restante agora. Esse aqui, Ctrl V, dou um Enter. A partir do momento que eu dou um Enter aqui e colo o arquivo aqui embaixo, geralmente ele vai puxar a formatação de cima, ok? Caso não puxe, você tem que selecionar o texto e colocar em referências. Ele vai deixar, tipo, parágrafo, resumo, normal, resumo ou referência, tá? Ele vai deixar em referência. Nome do livro, negrito, não pode esquecer. E assim por diante, ok? Vai colocando cada parte do seu trabalho aqui. Vamos ver. Algumas pessoas perguntam como é que fica, no caso, uma referência da internet, né? Eu vou pegar aqui o mesmo site que nós estamos, vou dar um Ctrl C e venho e coloco aqui. Para referência da internet, você tem que colocar, no caso, o título do trabalho. Colocar pesquisa, ponto, no caso. Você vai dar um espaço e vai colocar aqui o título da pesquisa, no caso que você está aqui verificando, né? Esse aqui é o título deles. Ctrl C, venho para cá, dou mais um Enter para poder separar para você entender melhor. Vou colar aqui, refletindo, né, sobre a educação no Brasil. Eu vou selecionar aqui, eu vou deixar tudo do mesmo tamanho, colocar a primeira letra da frase em maiúsculo somente. A Brasil não pode ficar sem ser minúsculo, né? Então, após fazer isso aqui, eu vou selecionar todo esse texto, deixar em negrito. Vou colocar, dar um espaço aqui, vou colocar disponível em 2 pontos, menor que, e deixar o link aqui. Fecho o maior que agora e coloco, né? Ele vai gerar um link. E eu vou colocar agora aqui, um caso, o acesso em, né? No caso, quando eu acessei, acesso em 2 pontos e coloco a data do acesso. No caso, vou colocar 14/3/2018. Ok? Então, chego aqui no finalzinho, deleto, dou um espaço e fica assim a nossa referência, né, de um link da internet, ok? Perfeito? Vamos atualizar aqui agora o sumário, atualizar campo e pronto, ficou assim. Página 3, introdução, página 2, desenvolvimento, página 2.1, histórico e referências na página 6. Página 5, página 6, as referências, ok? Bem, esse é um modelo bem simples de ser utilizado. Vamos ver agora o modelo aqui no caso artigo. Um artigo é um tipo de trabalho que as pessoas baixam bastante também no nosso site. Então vamos abrir aqui o artigo.
Ele já vem pré-padronizado também, ok? Basta você alterar os dados que estão aqui. No caso, colocar o título do teu trabalho, né? O título em inglês, caso a tua faculdade solicite. Colocar teu nome e sobrenome. Esse númerozinho que está aqui, você vai achá-lo aqui, tá? Ele é uma nota de rodapé. Então você tem que selecionar, por exemplo, eu vou selecionar essa primeira partezinha aqui. Ctrl C e vou deletar aqui agora. Ele vai assumir o número 1 aqui embaixo. E vai assumir aqui de baixo também. Ele é automático, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Clico aqui, ele vai apresentar o número 1 lá e vai vir direto para você inserir a nota de rodapé. Dou Ctrl V e colo o que estava aqui antes. Detalhe, ele é Arial 10, tá? Ele tem que reduzir para número 10 o número da fonte, ok? Então sempre o número 10 aqui embaixo. Ele gera automático, você só tem que digitar que ele já vai colocar desse padrão. A não ser que você tenha que colar de alguma outra parte da internet, eu indico você quando colar, colar ele, né, e deixar ele aqui, Arial 10, somente isso, ok? Certo. O resumo, ele está dando uma dica aqui, sem palavras, não precisa mexer em nada. Vou colocar aqui um resumo para você entender. Vou aqui no site mesmo, colocar esse contexto histórico aqui. Eu quero que ele seja como resumo. Eu copio, eu venho aqui no trabalho, dou um Enter e pronto. Eu seleciono o texto e clico em resumo. Ele vai ajustar com as margens e o espaçamento correto, ok? Então ele vai ficar dessa forma. O resumo ele não tem parágrafos, ele é um parágrafo único, ok? E tem que ser no mínimo 100 palavras, no caso, para um artigo. Então aqui nós temos 258 palavras, 87 palavras, né, de um total de palavras que tem nesse trabalho. Então nós temos 87. Faltam algumas palavras para complementar esse resumo, ok? No mais é a mesma coisa, ok? Adicionar, no caso, títulos também é a mesma coisa. Modificar o texto é a mesma coisa. Inserir uma figura é um pouco mais complicado. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos dizer que vamos ver uma figura aqui, colocar a imagem, educação somente. Perfeito. Ele colou a imagem. Vou reduzi-la para ficar do tamanho que caiba na página. E vou clicar aqui, ó, figura ou gráfico. Ela vai centralizar e deixar no padrão. Eu vou dar um Enter aqui e colocar imagem, imagem 01, dois pontos, referências. Referências. Eu venho aqui e escolho o título, tá ok? Tem que escolher o título referente ao que é. É uma imagem, então clico em figura. Figura ou imagem. É um quadro, eu clico em quadro. Okay? É uma tabela, eu clico em tabela, porque a partir de 5 imagens eu tenho que fazer um sumário, tá? Geralmente é utilizado mais em monografia e TCC. Então, em monografia e TCC eu já deixo o modelo de sumário já integrado no próprio arquivo, ok? Depois, se não tiver utilizado mais do que 5 imagens, você somente exclui. Mas geralmente trabalhos normais não são necessários essas 5 imagens. Então, clico aqui em referências, né? Clico em título figura. Ele vai ajustar de acordo com a BNT e eu vou ter que preparar, vou até reduzir um pouquinho mais para ficar melhor essa imagem. E eu vou, no finalzinho aqui eu dou um Enter e coloco fonte, aí eu coloco de onde eu tirei a imagem, né? No caso do Google. E venho aqui embaixo, clico em fonte, ele vai reduzir o tamanho da fonte, ok? Isso você vai fazer para figura, para gráfico, para quadro, para tabelas, aquilo que for necessário, ok? Então, esse aqui é a base do nosso trabalho, tá bom? O restante, geralmente você não vai utilizar. Somente para monografia e TCC que você vai precisar de alguma outra função que é bem mais específica, mas no mais, esse aqui é o padrão que você vai estar utilizando, tá? Esse menu aqui é o que você vai estar utilizando com mais frequência. Faltou falar sobre a linha e subalínea. Sempre quando vier, por exemplo, dois pontos, vem geralmente o item sessões, vou colocar um exemplo, sessões, e depois você dá um Enter e tem que colocar
variações, né, que geralmente são que vem depois de 2 pontos, algumas sequências, você clica aqui em A, né, a linha, ele vai criar a linha. O que é uma subalínea? Ela vem sempre depois de uma alínea. No caso, se tivesse aqui ponto e vírgula, né? Aí você colocar variações, alfa, beta. Então, dentro desse arquivo aqui, eu vou colocar a subalínea. Então, ele vai ficar dentro dele de novo, entendeu? É bem simples de usar mesmo, tá bom? Se tiver que começar de novo agora aqui, por exemplo, aqui tem mais alguma outra variação, no caso, tem prazos. Eu quero que ele fique de acordo com esse aqui, eu clico de novo aqui, ele vai voltar para cá, né? Caso eu queira que ele inicie em A, eu clico em reiniciar, ele vai reiniciar em A de novo, ok? Gente, é só isso mesmo, é super simples, qualquer dúvida estarei à disposição e é só me contactar direto, né? Nós temos o chat para atendimento direto e você pode também estar enviando o seu trabalho para nossa padronização, caso você tenha, né, uma maior dificuldade ou tenha várias coisas que têm que ser adicionadas. A primeira verificação da BNT do seu trabalho ela é gratuita pelo seu acesso, ok? A partir da primeira, ela gera um custo que nossa equipe tem que fazer o trabalho de novo, verificar, acompanhar, né? E nós repassamos para você tudo antes, para você poder acompanhar, ok? Sucesso e esperamos você nas próximas vezes, caso necessite do nosso serviço. Abraço.